Como a igreja pode ajudar pessoas que estão envoltas nos mais vis pecados e não sabem como sair mais? Nas leituras de hoje veremos como o apóstolo Paulo resolveu essas questões na igreja de Corinto. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje leremos 1 Coríntios, capítulos 5 a 7. Nesses capítulos nós temos o apóstolo Paulo resolvendo vários tipos de problemas com aquela igreja que realmente era uma igreja muito problemática. Apesar de ter muitos dons, mas era uma igreja que tinha uma ética e uma moralidade um tanto quanto distante daquele modelo divino. No capítulo 5 nos mostra que crentes da igreja de Corinto eram imorais. Havia gente que estava vivendo, tendo caso com a própria madrasta, na própria igreja, e ninguém dizia nada. O apóstolo Paulo, então, resolve esse problema de pecado, disciplinando a pessoa que vivia naquela situação. E ele então diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É como se o apóstolo Paulo reconhecesse a possibilidade daquele pecador ser um crente verdadeiro. Se isso acontecer, a disciplina eclesiástica faria com que ele sofresse os danos pelo seu pecado e fosse salvo ainda. Observe que a igreja, por mais que tenha dificuldades em seus relacionamentos com seus membros, ela não pode ser omissa em sua missão nesse mundo. Aqueles que vivem no corpo de Cristo devem viver de acordo com o ensino da palavra. Estão vivendo fora disso, causando escândalo, devem ser disciplinados para o bem da igreja e para o bem do próprio faltoso, pois assim ele poderá arrepender-se e, quem sabe, ainda voltar. No capítulo 6, nos mostra que aqueles crentes de Coríntios eram litigiosos. Havia até mesmo aqueles que botavam o outro na justiça. Vou resolver isso com você lá no juiz. E Paulo diz: o simples fato de ter demandas entre vós já é uma completa derrota. Será que não era melhor vocês sofrerem o dano do que viverem a brigar e deixar com que pessoas que não são crentes fiquem vendo as brigas de vocês? Então o apóstolo Paulo recomenda que aqueles irmãos abandonem as práticas pecaminosas e não tragam escândalos ao Senhor Jesus. Ainda no capítulo 6, o apóstolo Paulo condena a impureza sexual, dizendo que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se une a uma prostituta e se faz um com ela, ele está pecando contra o próprio corpo. Não deveria agir dessa maneira. E, finalmente, no capítulo 7, um extenso capítulo, onde o apóstolo Paulo responde várias questões que envolvem a família, tanto de casamento quanto das pessoas que estão vivendo juntas, mas não são casadas. E ele ensina que essas pessoas deveriam viver na pureza de uma vida familiar, de fato, conforme o modelo bíblico. Um homem e uma mulher, unidos, uma só carne. Se muitos estão abrasados, é melhor se casar do que viver assim. E quando começar a ter seus conflitos, não pensem em se separar. O apóstolo Paulo traz a instrução preciosa para a família. O que a gente consegue perceber em todos esses capítulos é que Paulo procura resolver esses problemas apontando para a obra de Cristo. Para o caso da primeira imoralidade, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, olhando para a obra de Cristo, para o seu sacrifício na cruz, que de fato aqueles que estão vivendo na imoralidade deverão ser disciplinados para que abandonem tal prática. Com relação àqueles que viviam demandas internas, litígios, ele diz: olha, vocês viveram assim, mas não são mais assim em Jesus Cristo, porque vocês foram lavados, foram santificados, justificados em nome de Jesus. É por causa da obra de Cristo que nós precisamos aprender a viver em união uns com os outros e deixar de lado as demandas, as brigas que nunca vão ter fim. Também em relação à sensualidade e à impureza sexual, ele diz assim: olha, porque vocês foram comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Cristo morreu na cruz em nosso lugar, não podemos dar os nossos corpos para serem entregues às paixões sexuais. Devemos viver com pureza, porque Ele nos redimiu de todo pecado. E assim também a família
deve viver centrada na cruz de Cristo. Então preste atenção numa coisa. Se você quer vencer o pecado, ajudar alguém a sair do lamaçal do pecado, o único caminho para essa pessoa é conhecer a Jesus, conhecer sua obra na cruz. Somente quando ele tiver os seus olhos abertos pelo Senhor é que ele vai ter um verdadeiro arrependimento e vai abandonar essas velhas práticas para viver em novidade de vida. Se já é um cristão que está caindo num pecado em outro, precisa imediatamente voltar ao primeiro amor, olhar para a cruz de Cristo, porque nós fomos comprados por um alto preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Que Deus abençoe sua vida e você possa refletir sobre a importância de uma vida firmada em Jesus Cristo.